história de John Newton é a história de um traficante de escravos inglês que, como muitos na sua época, estava longe da religião. Durante uma tempestade na costa da Irlanda, uma coisa inesperada aconteceu. Ele se converteu ao cristianismo. E se tornou pastor anglicano e lutou junto com políticos para acabar com a escravidão na Inglaterra. Foi ele que escreveu o famoso hino Amazing Grace. Nenhum outro documento representa melhor as conquistas do iluminismo como a enciclopédia. Sobre a escravidão, ela nos diz: foi o amor humano da dominação que produziu a escravidão, que foi adotada por todos os povos do mundo. Era bem comum tribos indígenas da América do Norte e da América do Sul terem escravos que poderiam até chegar a ser 30% da população de um vilarejo, podendo até serem sacrificados e canibalizados. A África conhece a escravidão desde os primórdios da humanidade. No Extremo Oriente, a escravidão era uma tradição milenar. Muitos escravos trabalhavam em casa e o número de escravas sexuais na elite era muito grande. Na verdade, todas as sociedades um pouco desenvolvidas que conhecemos foram sociedades escravistas. Até a Idade Moderna, a África era dominada por grandes impérios e tribos escravagistas africanos. É estimado que perto de 11 milhões de escravos foram para as Américas. 14 milhões foram escravizados em território africano. 17 milhões de escravos foram para o Oriente Médio para servirem a impérios muçulmanos. Existiram movimentos para acabar com a escravidão durante a história, mas esses foram sempre de pequeno porte e nunca bem-sucedidos. A única exceção foi a Europa medieval, onde a escravidão acabou na grande maioria do seu território. No entanto, no começo da era cristã, a Europa era um dos piores lugares da Terra em relação à escravidão. O crescimento de Roma se fez graças a um sofrimento inimaginável, tanto em grau como em extensão. Se tal trabalho matasse o escravo, o mestre romano dos tempos republicanos diria com a brutalidade concisa de Tácito: não tem problema, temos muito mais escravos. O Império Romano recebia regularmente 20 mil escravos por dia de portos como Delos e Capedusa. Escravos no Império Romano praticamente nunca tinham filhos. Eles eram impedidos de se casar e muitas vezes mutilados e castrados. Como diz um antigo historiador romano, a República Cato o Ancião: quando ficam velhos ou fracos, escravos devem ser deixados à morte. É mais barato comprar um outro escravo que criar um desde jovem. Apesar dessa tendência natural, fortíssima, ter existido por centenas de milhares de anos, ela começou a desaparecer, simultaneamente em várias partes da Europa medieval. Como está escrito na enciclopédia, o cristianismo começando a ganhar reconhecimento, as sociedades adotaram sentimentos mais humanos. De fato, os escravos muitas vezes tinham um status importante na igreja, podendo até se tornar papas nos primeiros séculos. Progressivamente, alguns teólogos começam a dizer que a escravidão é um mal que devemos destruir. Na maior parte da Europa medieval, mas não no resto do mundo, a escravidão foi progressivamente desaparecendo graças ao esforço de muitos cristãos. Por volta do ano 660, a então escrava, Santa Batilda, se tornou rainha de um reino franco e interditou o comércio de escravos. A melhoria das condições de trabalho causou um grande aumento da população europeia. Esse aumento só parou com a peste negra, mas mesmo assim, só 80 anos depois da peste, a população já tinha recuperado seu número original. Esses dados só podem se explicar pela presença de camponeses bem alimentados com condições de trabalho decentes. Em alguns séculos a Europa deixou de ser um dos piores lugares para viver. E passou a ser, talvez, o melhor lugar do mundo para se trabalhar na época medieval. Como diz o historiador Mark Bloch, servos eram bem diferentes de escravos.
Eles pagavam aluguel e assim controlavam seu próprio tempo e o ritmo de seu trabalho. Depois disso, o documento que melhor representa o iluminismo nos diz: Tempos depois da abolição da escravidão na Europa, líderes europeus esqueceram os princípios do cristianismo, que diz que todos os homens têm igual valor. Depois da Idade Média, alguns europeus, como todos os outros povos na Terra, ainda praticavam a escravidão mundo afora. As últimas regiões da Europa que ainda seguiam essa norma mundial eram as que ficavam na fronteira de impérios muçulmanos. A força bélica desses impérios era superior ao da Europa. Durante a Idade Média, não se passaram 5 anos sem uma grande invasão. A Espanha, a França, a Itália ou a Grécia eram constantemente ocupadas. Os escravos eram capturados depois de um ataque mal sucedido. Em 1452, um evento considerável iria influenciar a história da Europa. Mais de 100 navios otomanos se preparavam para invadir nada menos que Constantinopla. Então o imperador bizantino, Constantino XI, escreveu ao Papa, Nicolas V, pedindo ajuda. Uma das ações do Papa foi dar a Portugal a autorização de atacar, dominar e escravizar qualquer inimigo muçulmano. Mas nenhum reino europeu teve condições de responder ao Papa. Constantinopla, que mais tarde se tornaria a capital da atual Turquia, foi definitivamente ocupada. As invasões muçulmanas na Europa continuaram por mais 400 anos, e mais de 1 milhão de europeus foram escravizados entre 1500 e 1800. Em 1440, os espanhóis, que não conheceram a abolição da escravidão europeia, por ter vivido 700 anos de ocupação muçulmana, começaram a escravizar africanos das Ilhas Canárias. O Papa Eugênio IV respondeu claramente: sob pena de excomunhão, todos os envolvidos têm 15 dias para libertar todos os habitantes de maneira definitiva e absoluta. Pouco tempo depois, o Papa Pio II e Papa Sisto IV continuaram a condenar os ataques. Mas infelizmente a influência de Roma era fraca na época e a escravização continuou. Com o sucesso das descobertas das Américas por espanhóis e portugueses, as coisas pioraram. Por isso, em 1537, o Papa Paulo III declara claramente: nenhum dos povos deve em absoluto ser privados de sua liberdade ou da posse de suas propriedades, mesmo que sejam alheios à fé de Jesus Cristo. Eles devem livre e legitimamente gozar de sua liberdade e da posse de sua propriedade, e não devem de modo algum ser escravizados. Durante os próximos 400 anos, o mesmo tipo de condenação será repetida regularmente pelos papas. Muitos clérigos, que eram apontados pelas autoridades da realeza, tinham um discurso diferente do de Roma. Por isso, Roma emitiu mais um documento sobre o assunto dizendo: não é permitido capturar negros ou outros nativos que não fizeram mal a ninguém. Não é permitido comprar ou vender negros ou outros nativos. Esses negros ou outros nativos devem ser libertados imediatamente. Mas nessa época, os papas tinham tão pouca influência, que mesmo Roma tinha sido completamente saqueada por Charles V. Se o Papa tinha pouca influência direta na Europa, ele não tinha nenhuma no Novo Mundo. Somente as ordens monásticas tinham alguma pequena influência nas Américas. Na verdade, nenhuma bula papal poderia ser lida nas Américas e nenhum bispo poderia ser nomeado sem autorização real. Bartolomeu de Las Casas era um exemplo de dominicano que ajudou a proteger os índios. Em 1561 ele condenou também a escravidão dos africanos. Qual foi o impacto do iluminismo no comércio de escravos? Foi durante o século do iluminismo que o comércio de escravos no Atlântico começou a se intensificar. No começo foram muito poucos filósofos que falaram do assunto. No livro Atlantis,
Francis Bacon mostra uma ilha habitada por cristãos, onde não existe a escravidão. Thomas Hobbes, um dos poucos filósofos ateus, no livro Elementos da Lei, não vê problema nenhum com a instituição da escravidão. Outros grandes filósofos falam sobre a moral, mas não sobre a escravidão. Outro grande filósofo ateu da época, David Hume, não só não viu problema com a escravidão, como também beneficiou diretamente dela. Montesquieu, em 1749, foi talvez o primeiro grande filósofo a falar contra a escravidão. Seus argumentos eram baseados na teologia cristã, teologia essa que ele dava uma grande importância. Em 1776, Adam Smith publicou o livro A Riqueza das Nações. Em uma pequena passagem ele argumenta que a escravidão era menos produtiva que o trabalho livre. Historiadores duvidam que esse livro tenha tido um grande impacto para convencer líderes europeus. Nem o seu grande amigo, David Hume, ficou convencido dessa tese. Na enciclopédia, o grande documento do Iluminismo, o protestante Luigi Jalcouto condena a escravidão de pessoas que não fizeram nenhum mal. Ao contrário, o mesmo artigo da enciclopédia apoia claramente a escravidão para pessoas que cometeram crimes graves. Do mesmo modo, o filósofo ateu Denis Diderot se inspira em livros anti-escravagistas escritos pelo padre Hugo para denunciar a escravidão de pessoas que não cometeram crimes. Para pessoas que cometeram crimes graves, Diderot recomendava algo ainda pior que a escravidão: a dissecação do prisioneiro vivo. Já o filósofo Voltaire falou contra o maltratamento de escravos, mas nunca falou contra a instituição da escravidão em si. No final, não houve condenação unânime à escravidão, e todos os filósofos que a condenaram, ou eram cristãos, ou só repetiram o que já havia sido dito por cristãos. Qual foi o impacto dessas ideias? No século do Iluminismo, temos vários regentes que eram admiradores desses filósofos. Porém, com uma exceção, nenhum desses regentes dessa época fez alguma coisa contra o crescente comércio de escravos. Eles também tinham uma admiração pelo Império Romano Antigo. O que eles fizeram foi destruir governos e concílios locais para aumentar o poder deles. Frederic II, o grande amigo de Voltaire, encomendou escravos vindos da Holanda, e não se incomodava com o crescente aumento de escravos na Prússia nessa época. A ideia que o batismo leva à libertação do escravo era repudiada como uma doutrina papal. Na Rússia de Catarina a Grande, também grande admiradora de Voltaire, as condições dos servos só pioraram. Contrariamente ao resto da Europa, servos russos podiam ser vendidos como escravos. Carlos III da Espanha foi um dos grandes responsáveis do aumento do número de escravos na América Espanhola. Talvez o pior de todos tenha sido o homem forte do Portugal. O Marquês do Pombal era reconhecido por sua formação nas ideias iluministas. Para aumentar a produtividade das plantações e da mineração no sudeste do Brasil, o Marquês proibiu que escravos fossem para qualquer outra colônia portuguesa. Infelizmente, o Brasil era nessa época o maior destino do comércio de escravos, chegando a captar 40% de todos os escravos do comércio transatlântico. No Portugal, Pombal também era o chefe da Inquisição. Ele usou a Inquisição para perseguir a Igreja, principalmente os jesuítas. Por que principalmente os jesuítas? Foi por causa do grande sucesso dos vilarejos indígenas, na região entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Esses vilarejos continham entre 2 e 3 jesuítas e 1.000 e 2.000 índios guaranis. Um grande esforço foi feito para que índios, catequizados, guardassem seus hábitos culturais e organização hierárquica. Eles eram livres para abandonar os vilarejos, mas, ao contrário, o número de índios só aumentava. Nos vilarejos os índios comiam mais carne que a média de um norte-americano hoje. Por isso eram mais protegidos, não somente da escravidão como também das epidemias. Para evitar ataques das autoridades portuguesas contra os vilarejos, os jesuítas tentaram convencer os colonos lendo bulas papais em público contra a escravidão. O resultado foi o ataque do Colégio de Jesuítas no Rio de Janeiro.
Jesuítas também foram atacados em Santos. Depois foram expulsos de São Paulo pelo mesmo motivo. Em 1758, Pombal expulsou os jesuítas de todos os territórios portugueses. Alguns anos depois, com a influência de Pombal, Carlos III expulsou os jesuítas de todos os territórios espanhóis. Uma centena de jesuítas, mesmo padres idosos, foram amarrados em cima de jumentos e transportados em clima adverso. Muitos não sobreviveram. Sem os jesuítas, os mais de 100.000 índios foram aos poucos deixando os vilarejos. Muitos migraram para as cidades vizinhas. Nas ilhas do Caribe, os proprietários de escravos criaram uma Bíblia editada. Na Bíblia dos escravos todas as passagens incompatíveis com a escravidão foram cortadas, o que mostra o grande apreço que os escravagistas tinham por esse livro sagrado. O resultado era um livro com só metade do conteúdo original. A América do Norte não só tinha menos escravos, mas, nessa época, a maioria dos colonos não veio só para fazer riqueza, mas sim residir definitivamente. Como os jesuítas e dominicanos, cristãos na América do Norte não se contentaram só de condenar a escravidão, eles agiram. Em 1688, em Germantown, Filadélfia, a Sociedade Religiosa dos Amigos fez o primeiro abaixo-assinado contra a escravidão. Nessa mesma época, em Boston, o juiz puritano Samuel Sewall fez propaganda contra a escravidão no tracto, A Venda de José, usando argumentos religiosos. De 1730 a 1776, na Filadélfia, as manifestações religiosas contra a escravidão começaram a tomar força, e a primeira sociedade pela abolição da escravidão foi criada. Em 1771, a maioria puritana de Massachusetts proibiu, pela primeira vez na América, a importação de escravos. Nessa época, em Savannah, Geórgia, o popular evangelista inglês John Wesley passa um tempo na América. Além de muitos sermões, ele publica em Londres e depois na Filadélfia o seu conhecido livro contra a escravidão. Como na América, o sistema parlamentar inglês facilitou a ação de grupos cristãos. Enquanto a Europa estava dominada por monarcas iluministas que procuravam só aumentar o seu poder. Vários religiosos ingleses, incluindo o bispo de Londres Porteus, o teólogo Paley, o diácono Clarkson e o político William Wilberforce fazem campanha e pressão na Inglaterra usando argumentos religiosos. Em 1787, a Sociedade pela Abolição do Comércio de Escravos é fundada por uma maioria de membros religiosos da elite britânica. Em 1788, em Paris, é criada a Sociedade Amigos dos Negros, composta de pessoas de influência na política francesa, incluindo bispos. Praticamente todos os membros usavam os mesmos argumentos religiosos e tractos de Thomas Clarkson. Os membros de todas essas organizações sacrificaram muito tempo e muito dinheiro pessoal. Tudo com o único objetivo, segundo eles mesmos, de acabar com o grande pecado da escravidão. Até essa data, praticamente nenhum argumento econômico contra a escravidão foi usado. Por todas essas razões, alguns anos depois da sua conversão, John Newton também fez parte da Sociedade contra a Escravidão Inglesa e pregou constantemente contra ela. Ele viveu tempo suficiente para ver a lei que, em 1807, proibiu definitivamente o comércio de escravos na Inglaterra. Como disse o grande especialista da história da escravidão, Olivier Grenoble, católicos e protestantes praticaram o comércio de escravos. Católicos e protestantes trabalharam para pôr fim ao comércio de escravos e à escravidão. Pela ação de todos esses grupos, mais tarde, pela primeira vez na história da humanidade, a escravidão será marginalizada em todos os países do mundo.